Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmão, graças a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Este Deus que é poderoso, este Deus que age em nossos corações, este Deus que muda situações. E somos gratos a Ele por estarmos aqui mais uma vez nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, quero aqui estar meditando, na palavra do Senhor, glória a Deus, no livro de Romanos, capítulo 8. Glória a Deus, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Este texto fala, Paulo, escrevendo nos Romanos, fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. O versículo 1 até o versículo 17, Paulo declara, glória a Jesus, uma vida nova, uma vida nova debaixo da graça do Senhor, pois nós vivemos neste tempo presente pela graça, A graça do Senhor é quem nos faz viver. E o versículo 1, aleluia, nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Aqui Paulo mostra verdadeiramente, irmãos, a graça de Deus para a vida do cristão. Glória a Jesus. Nós vivemos um tempo em que o pecado tem abundado. O pecado tem se multiplicado de maneira tal que a palavra do Senhor nos diz que o amor de muito esfriaria por se multiplicar a iniquidade. E nós temos vivido isso. Nós temos presenciado essa situação no meio do cristianismo, do povo cristão. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos visto igrejas vazias porque o homem tem conduzido à prática do pecado. Infelizmente. Glória a Jesus. E aqui Paulo, ele deixa claro neste versículo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo verdadeiramente, aqueles que estão andando na presença do Senhor, que se dedicam à palavra, a buscar ao Senhor, aleluia, não são condenados. Não passarão pela morte eterna, pela condenação eterna. Mas, se ele viver segundo a carne, como estamos vendo, irmão, infelizmente, o ser humano está levado ao mundo perdido, glória a Deus, porque estão praticando mais aos desejos carnais, ao desejo da carne, esquecendo de Cristo, daquilo que o Senhor deixou, entregou para o ser humano. Glória a Deus. E nesse texto, do versículo 1 até o versículo 17, Paulo deixa claro, diante daquilo que nós precisamos, que o homem precisa viver. Se você quer alcançar o reino do céu, tem que andar segundo o Espírito do Senhor. Andar segundo, aleluia, aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos. Glória a Jesus. E neste primeiro versículo, tem duas palavras que
nos fala, que diz assim, ele é inocente. Deixem-nos ir. O que estas palavras significaram se você estivesse no corredor da morte? Aleluia. Né? Ele é inocente. Quando aqui Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, nos mostra que se você tiver a condição de viver, você vai ter vida. O fato é que, tanto todo ser humano está no corredor da morte, condenado por ter repetidamente desobedecido à santa lei de Deus. Glória a Jesus, né? O homem, o ser humano, por pecar, por estar no pecado, ele está condenado. É uma verdade, é uma realidade, né? Glória a Jesus. Ele, por desobedecer à lei do Senhor, está condenado. Por quê? Está sem Jesus. Quando você está sem Cristo, está condenado. Porque Jesus, ele é a libertação. Ele é o libertador. Por isso que o homem precisa obedecer a Cristo, aceitar a ele como Salvador da sua alma, porque ele é quem livra, ele é quem liberta da condenação. Ele é quem liberta. Aleluia. Sem Jesus, não teríamos esperança. Bem? Sem Jesus, não teríamos esperança. Por quê? Jesus é a esperança para uma vida melhor, para uma vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Mas, graças a Deus, ele nos declarou inocentes. Ofereceu libertação do pecado e poder para agirmos conforme a sua divina vontade. Glória a Deus. Esta é a vontade do Senhor. Né? Esta é a vontade do Senhor. Aleluia. Ele nos ofereceu. Ele está oferecendo à humanidade salvação, vida. Mas o homem está perdendo esse contato. Aleluia. O homem não está querendo, mas viver. Glória a Jesus. O versículo 9 deste texto, aleluia, e vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quando você anda no Espírito, é diferente. Se é realmente que o Espírito de Deus habita em vós. Você quer vida? Você quer salvação? Você quer ter uma vida com Deus? Tem que andar em Espírito. Tem que estar em Espírito. Glória a Jesus. Aleluia. O versículo 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Jesus. Por isso, Paulo, lá no versículo 1 diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glorificar o Senhor. Aleluia. Alguma vez você já se preocupou em saber se é ou não um verdadeiro cristão? Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes a gente se depara com pessoas que não meditam na sua vida cristã. Como ele está andando, como ele se encontra diante do Senhor. O mundo está tão revolto, tão, assim, triste na vida do ser humano, que ele não se preocupa com isso, se ele realmente é um cristão ou não. Glória a Jesus. A gente vê, como eu estava ouvindo um pastor pregar, que
Para você identificar hoje um crente, é difícil. Por quê? Porque ele não se preocupa mais em saber, ele mesmo se vê, realmente eu estou servindo a Deus, eu sou um cristão, eu sou um crente. Aleluia. Pelo modo de viver. Glória a Jesus. Olha, qualquer pessoa em que o Espírito de Deus habita é um cristão. Agora, como está a sua vida para realmente você se identificar que é um cristão? Tem que fazer aquilo que o Espírito Santo, tem que obedecer ao Espírito Santo. Obedecer à palavra de Deus. Glória a Jesus. Porque quando você tem o Espírito de Deus, é como o primeiro versículo que lemos, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. Porque o Espírito do Senhor nos mostra, nos revela, declara realmente que você é um servo de Deus, que é um cristão, que está na presença do Senhor. Mas essa identidade, irmão, essa identidade de um verdadeiro cristão, está difícil nós vermos essa situação, porque muitos estão negando esta eficácia, de um verdadeiro cristão. Aleluia. Aqueles que sinceramente confiam em Cristo como Salvador e Senhor são cristãos. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo vive em cada crente em Jesus. Podemos estar certos de que temos o Espírito porque Jesus prometeu enviá-lo. Foi a promessa do Senhor, enviar o Espírito Santo para habitar em nós, Habitar em nós. E quando o Espírito Santo habita em vós, tenha certeza que não há condenação para tal. Glória a Jesus. Porque o próprio Espírito, ele se manifesta em revelar e mostrar para mim e para você. Realmente, glória a Jesus. Aleluia. Por crer que Jesus é o Filho de Deus e que a vida eterna vem através dele. Glória a Jesus. Aleluia. Você começará a agir como Cristo ordena, quando tem o Espírito Santo. Glória a Jesus. Esta é a realidade, a verdade, irmão? Glória a Jesus. E a Bíblia mesmo declara, A Bíblia declara, aleluia, a palavra de Deus, ela declara que o lago de fogo, o lago de fogo não era originalmente para as pessoas, mas para o diabo, que está condenado. É para ele, E seus anjos. O propósito e desejo de Deus para a humanidade sempre foi boa. Bom. Glória a Jesus. Ele não fez o homem para ser condenado, para ir para o inferno, não. Deus fez o homem para adorá-lo, para ir morar com ele, para habitar na glória. Aleluia. Glória a Jesus. O primeiro céu e a primeira terra foram criados e eram bons. A morte eterna e a condenação eterna e a separação de Deus por causa da desobediência, hoje você está na hora de escolher para onde ir. Deus está sempre esperando por você para ele dar uma vida eterna. Por isso Paulo disse aqui, aqueles que andam, que não andam segundo a carne, aleluia, e em Cristo, não há nenhuma condenação. Não há condenação. Glória a Jesus. Aleluia. Porque o Senhor fez o homem para ir, para viver com ele eternamente. Glória a Jesus. O pecado, irmão, ele tem levado muitos, à morte. Lá em Romanos 6:23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia.
O pecado, né? O pecado leva à morte. É o salário, né? É a recompensa do pecado para o ser humano, é a morte. Mas Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Ele é quem liberta, ele é quem dá liberdade, ele é quem livra. Glória a Jesus. Por isso, Paulo, ele declara, neste versículo, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus. Não há morte àqueles que estão em Cristo Jesus. Não há morte para aqueles que estão na pessoa de Cristo, que andam, né, irmão? Que andam segundo o Espírito. Glória a Jesus. Paulo declarou. Lá em João 11, 26, veio o que Jesus falou. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Glória a Jesus. Não morre, irmão. Não há condenação, não há sofrimento para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Olha, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Porque não há morte para aqueles que estão em Cristo. Não há sofrimento, não há condenação para aqueles que andam em Cristo. Porque a nossa vida não é aqui, nossa morada não é aqui. Nossa morada é no céu, na glória. E muitos têm perdido esta oportunidade. Deus tem dado a oportunidade para que você venha alcançar a vida eterna. Glória a Jesus. Mas muitos estão vivendo segundo a carne, desejos carnais. Tem perdido. Glória a Jesus. João 11, 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que o homem quer mais? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Jesus. A vida é Cristo, né? A vida é Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que andam em Cristo, para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que estão na pessoa de Cristo, obedecendo a sua palavra, a sua voz, aleluia, terão vida e vida em abundância, vida eterna. Glória a Deus. O Salmo 49, verso 17, diz assim, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória a acompanhará. Glória a Jesus. Nada desta vida vai nos acompanhar, vai levar, você não leva nada, né? Aleluia, não levará nada. Glória a Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios 4:12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Se você não anda segundo a carne, não há morte para você. Não há morte para a sua vida. Portanto, Paulo deixou claro, né? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glorificar o Senhor. Paulo escrevendo aos Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é nossa salvação, é nossa vida. Jesus, aleluia, morreu para nos resgatar, para nos dar vida e vida eterna. Glorificar o Senhor. E como vamos estar? Vamos estar adorando o Senhor. Não há condenação. Por isso vale a pena estar nos pés do Senhor, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade, porque Ele está voltando. Ele quer vir buscar o seu povo, um povo santo, especial, para morar com Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Neste texto de Romanos 8, o versículo 11 diz assim, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus habita em nós, em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo é a promessa de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo é a promessa
do Pai. Aleluia. Glorificar um Senhor. A garantia de vida eterna para aqueles que nele creem. O Espírito está conosco pela fé. Por ela, temos a certeza de que viveremos com Cristo eternamente. Vê, né? Vê isso. Vamos ter esta realidade. Esta é a verdade. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, né, não há nenhuma condenação. Aqueles que andam em Cristo, não há nenhuma condenação. Glória a Jesus. E agora? O homem está buscando o quê? O homem procura buscar essas coisas dessa vida, desta terra, e estão perdendo a salvação. Mas o Senhor dá a oportunidade. O Senhor dá a oportunidade àqueles que querem glorificar o Senhor. Jesus é a vida. Né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que possamos continuar, irmãos, firmes, olhando para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E não vamos se iludir com este mundo, não vamos se iludir com esta vida, né, deste mundo. Glória a Jesus. Mas permanecermos em Cristo, buscando a sua presença, a sua face, para que possamos continuar a adorar o nosso Deus. Glória a Jesus. Porque estamos vendo um tempo difíceis. Os tempos são difíceis, o tempo é difícil. Mas o Senhor é a nossa vida, a nossa salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que possamos continuar firme olhando para o Salvador, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor. E a recordar em nome do Senhor Jesus. Amém?